Então, essa é a segunda aula do curso sobre o poema de Parmênides. E, como nós apresentamos na primeira aula, a ideia desse curso é apresentar como que no poema de Parmênides está presente já, ainda que de forma germinal, de forma seminal, o conjunto dos procedimentos, dos elementos que formam a técnica filosófica. A filosofia, ela é, além de um modo de vida, além de um caminho de conhecimento, de autoconhecimento, de busca da verdade, ela também se constitui como uma técnica, ou seja, um conjunto de procedimentos muito bem estabelecidos, pelos quais esse autoconhecimento e essa busca da verdade vai se desencadear. Então, no poema de Parmênides, a gente encontra tanto uma descrição poética desse caminho espiritual de autoconhecimento, de aquisição da sabedoria, quanto, em forma germinal, os vários elementos que compõem a técnica da filosofia. Então, a gente vai tentar desenvolver isso ao longo desse curso, que deve durar aí 4 ou 5 aulas. E na semana passada, na primeira aula, nós tratamos de uma contextualização geral da filosofia grega, dentro da qual o poema de Parmênides aparece como talvez o primeiro exemplo integral do que é a filosofia em face das tradições espirituais que existiam antes. E demos algumas notas, algumas informações já a respeito do conteúdo desse poema. Hoje a gente vai entrar de fato no poema, vamos ler alguns trechos desse poema e tentar seguir o caminho que o Parmênides seguiu e que ele deixou aí apontado e estabelecido para a gente no seu poema. Eu coloquei nos stories aí do perfil do Instituto a parte do poema que nós vamos ler hoje. Então, se vocês quiserem, vocês podem tirar o print aí para tê-lo em mão. Não sei como vocês fariam para assistir a live e ler ao mesmo tempo, agora que eu me dei conta disso. Mas, de todo modo, eu vou ler aqui o poema e ele não é difícil, vocês vão poder acompanhar apenas pela minha leitura. Bem, para a gente começar, nós estamos aí por volta do século VI, 5 a.C., onde a filosofia estava surgindo na Grécia Antiga. E como nós falamos na aula passada, a filosofia surge num contexto de desmitologização do pensamento espiritual grego. Então, os gregos sempre tiveram uma tradição espiritual mais ou menos estabelecida, mas que ela era toda explicada, ou explicitada, ou registrada na forma de mitos. E com o aparecimento da filosofia ocorre aquilo que o Eric Wegener chama de o salto para o ser. Com o aparecimento da filosofia ocorre um processo pelo qual opera-se uma crítica da mitologia, uma crítica no sentido de retirar da antropologia os seus excessos imaginários, retirar da concepção que os gregos tinham dos deuses e do mundo espiritual o caráter antropocêntrico que ali vigorava, ou seja, um excessivo uso do drama da vida humana para simbolizar os elementos espirituais do mundo, os deuses, ou o que nós chamaremos de anjos, e todos os princípios do mundo espiritual que o homem deve percorrer até se tornar um sábio e atingir a sabedoria. Esse processo de purificação da mitologia, ele ocorre ao mesmo tempo em que uma nova ferramenta, uma nova via para a especulação espiritual começa a se desenvolver, que é a via racional, é a utilização da razão para sondar a estrutura espiritual do mundo, para sondar a própria estrutura espiritual da alma humana e possibilitar para o homem atingir a sabedoria, agora já sem todo aquele aparato mitológico que era comum até então. Esse processo tem ainda um terceiro aspecto, porque ao purificar a mitologia e substituir a mitologia, em certa medida, pela especulação racional, os filósofos, eles começaram a estabelecer uma relação direta com a divindade, com o absoluto.
com aquilo que o Parmênides vai chamar de ser e que nós chamaríamos de Deus. A relação do homem com Deus, nas tradições míticas ou politeístas, como era a tradição grega até então, ela sempre foi uma relação indireta, porque ela era intermediada pelos vários deuses. Ela era intermediada, por um lado, pelo discurso mítico, por outro lado, pelos vários deuses, que eram justamente o objeto desse discurso mítico. Então, o homem, para chegar até Deus, ele precisava da mediação de vários deuses. E ele chegava até Deus muito relativamente, porque essa divindade absoluta ela era como que esquecida, ou pelo menos escondida por trás do panteão das divindades politeístas. Então, hoje, quando a gente fala que as tradições antigas eram politeístas, isso é certo sob certo aspecto, porque o politeísmo não quer dizer que eles não tinham a concepção de um Deus absoluto, mas que dava-se mais ênfase às divindades intermediárias, aos anjos, por assim dizer, aos deuses, do que ao Deus absoluto. Entendia-se esse Deus absoluto como distante demais dos homens e por isso os homens não poderiam se relacionar diretamente com eles. A ligação do homem e Deus estava como que vedada, fechada, e por isso os homens precisavam da mediação dos deuses, que na maioria eram demônios na linguagem cristã. Mas não é incorreto também imaginar aí os anjos bons. Então, o politeísmo não é exatamente a descrença num Deus absoluto. Ela é simplesmente um paradigma dentro do qual esse Deus absoluto está ofuscado pelo brilho do panteão das divindades. Tá? Isso acontecia em praticamente todas as nações antes do advento do Cristo e antes, numa certa medida, do advento da filosofia grega também, que já rompe com esse paradigma, estabelecendo uma ligação direta entre a alma humana e Deus. Esse é o terceiro aspecto que eu queria colocar. Além da purificação da mitologia e da especulação racional, a filosofia começa a estabelecer uma ligação direta entre a alma humana e a divindade absoluta. Uma ligação que não se passa mais pela mediação dos deuses, mas que se dá diretamente pela penetração na própria alma humana. Como se os filósofos tivessem encontrado dentro da alma humana um ponto que está intimamente ligado à divindade, ao absoluto. Um ponto, uma fagulha na alma humana que participa diretamente do ser e do absoluto. E por isso, caminhando na direção desse ponto, os homens poderiam ter um contato direto com a divindade, com o absoluto. Tá? É claro que esse processo, ele ocorre ao mesmo tempo, isso a gente falou na aula passada, ocorre ao mesmo tempo em que o regime das nações, ou seja, as várias nações nas quais a humanidade era dividida até então, começam a se encontrar e a se misturar. Então, a gente até usou aqui a expressão de que a globalização começa nesse período. Então, as nações começam a romper as suas fronteiras, a fronteira entre elas começa a ficar como que borrada, e a humanidade vai se tornando uma coisa só, tal como nós entendemos hoje. Até então, você não tinha noção de humanidade enquanto tal, você tinha várias humanidades. A partir daí, a humanidade começa a se tornar uma coisa só. Aquela moldura cultural que cada nação tinha, com os seus deuses, os seus ritos, a sua maneira muito singular de ser, começa a ser rompida, ao mesmo tempo em que a filosofia opera esses três processos que eu descrevi agora. A purificação da mitologia, a especulação racional e o encontro de um atalho que conduz o homem diretamente até Deus sem a mediação dos deuses. Esse atalho é a busca do conhecimento interior, sintetizado na famosa frase conheça-te a ti mesmo. Então, tendo feito essa pequena retomada do que a gente viu na aula passada, quem não assistiu essa aula, eu aconselho que assista depois, porque lá a gente tentou falar isso com um pouco mais de detalhe. A gente pode agora começar a entrar propriamente no poema de Parmênides. Tá? Eu vou explicar para vocês a estrutura desse poema. Vou ler vagarosamente alguns trechos dele e a gente vai desenvolver a aula em cima desses trechos comentados. Bem, o poema do Parmênides ele é tradicionalmente concebido como contendo três partes. Tá? É muito importante a gente entender esse poema, porque ele é uma coisa muito rica. Então, ele é dividido em três partes. Uma espécie de introdução, uma espécie de preâmbulo, que é justamente a parte mais
visivelmente poética dele, porque é óbvio que o poema inteiro é um poema, tá? Mas isso porque ele tem uma métrica, ele tem a métrica do poema. Mas o prólogo, além da métrica, ele é rico em imagens poéticas, em símbolos. Então, o prólogo desse poema ele é mais caracteristicamente poema do que o restante, porque o restante tem da poesia a métrica, a introdução tem da poesia a métrica e uma riqueza simbólica própria da poesia. Então, esse poema é dividido primeiro nesse prólogo, que é a parte mais propriamente poética e simbólica, que é o que nós vamos ver hoje. Nesse prólogo, Parmênides descreve o encontro que ele teve com uma divindade da luz, uma deusa da luz, que ensina a ele os dois caminhos possíveis para a existência humana. Tá? O caminho da luz e o caminho da noite. Ou, na linguagem filosófica, o caminho da verdade, da aletheia, e o caminho da opinião, o caminho da doxa. Então, já está presente no poema de Parmênides, nessa introdução, a ideia de que para a vida humana só existem dois caminhos, ou o caminho da verdade ou o caminho da mentira, ou o caminho da certeza ou o caminho da opinião, o caminho do dia e o caminho da noite. Tendo descrevido para o Parmênides a possibilidade desses dois caminhos, a deusa começa então a explicar o conteúdo desses dois caminhos. Então, a segunda parte do poema de Parmênides vai ser a descrição do caminho da verdade, daquele caminho que conduz o homem até a verdade. E a terceira parte do poema vai ser a descrição do caminho que é o caminho da opinião, que pode conduzir o homem para a mentira se o homem ficar somente nele, mas que também tem algo de verdadeiro misturado com elementos de falsidade. Por que isso? Porque nenhuma opinião é completamente falsa. Nenhuma mentira é completamente falsa. A mentira é a privação de uma verdade. Então, algum elemento verdadeiro tem que existir num discurso falso para que ele se sustente enquanto tal. Então, na verdade, nós temos três caminhos. Na verdade, nós temos aí três partes do poema que indicam dois caminhos. Um caminho da verdade e um da opinião. Sendo que o caminho da opinião ele é um caminho que, se seguido pelo homem, o homem pode estar como que fadado ao erro e a uma vida sem sentido, ou, se bem observado e se percorrido com cuidado, o homem pode, inclusive, encontrar algo de verdadeiro nesse caminho da opinião. A gente vai olhar isso com mais calma ao longo das aulas, tá? Hoje nós ficaremos no prólogo. Vamos analisar o prólogo do poema. Na aula que vem a gente analisa o caminho da verdade e, na sequência, nós analisamos o caminho da opinião com toda essa ambiguidade que a gente descreveu. Bem, vamos lá. Eu vou ler o primeiro trecho e a gente vai analisar um pouco do simbolismo e tentar extrair a experiência que está por trás desse discurso poético que o Parmênides enuncia aqui. Diz aqui o Parmênides: os cavalos que me conduzem levaram-me tão longe quanto meu coração poderia desejar, pois as deusas guiaram-me através de todas as cidades, pelo famoso caminho que conduz o homem que sabe. Por este caminho fui levado, pois por ele me conduziam os prudentes cavalos que puxavam minha carroça, e as moças indicavam o caminho. Então, o que o Parmênides está descrevendo aqui é uma viagem, uma trajetória, tá? Que, no fundo, é a trajetória da alma humana. E para indicar essa trajetória da alma humana, que é o destino universal, o sentido universal da vida humana, ele usa um simbolismo muito tradicional, que é o simbolismo da carruagem, o simbolismo da carroça puxada por alguns cavalos, na qual o homem está como sob certo aspecto, o condutor dessa carroça, sob certo aspecto, como aquele que é conduzido pela carroça. Por exemplo, existe um tratado hindu chamado Bhagavad Gita,
que é constituído de um diálogo entre uma divindade chamada Krishna e um peregrino, que representa ali o ser humano, a humanidade, que é o Arjuna. E todo o diálogo que se dá entre o Arjuna e a divindade ocorre enquanto ele e a divindade estão numa carroça sendo conduzida por vários cavalos. Então, todo o diálogo que compõe esse livro, que é o Bhagavad Gita, se passa numa carroça na qual estão o homem e uma divindade. Então, um exemplo de como esse simbolismo ele aparece em várias tradições. Nós temos na própria Bíblia o simbolismo da carroça aparecendo em até mais de uma ocasião. É também muito conhecido a utilização que Platão faz desse exemplo para descrever justamente a alma humana, quando ele diz que a alma humana é como uma carroça puxada por dois cavalos, um cavalo negro e um cavalo branco, ou seja, um cavalo selvagem e um cavalo manso, e que a razão humana é o indivíduo que está como que em cima da carroça para conduzir esses dois cavalos. E a alma humana teria dois destinos, um destino tenebroso, que é quando os cavalos conduzem o homem para onde os desejos dos cavalos, os instintos dos cavalos determinariam. E um destino luminoso, que é a própria sabedoria, na medida em que o próprio homem conseguisse impor a sua força sobre os cavalos e determinasse ele o caminho para onde os cavalos deveriam conduzi-lo. Então, esse simbolismo da carroça ele é muito rico, ele é muito utilizado nas tradições para indicar justamente a alma humana no seu processo de ascensão, no seu trajeto na direção da luz, na direção da verdade, na direção do absoluto. E isso aparece novamente aqui no poema de Parmênides. Parmênides está dizendo que os cavalos que o conduziam o levaram tão longe quanto o seu coração poderia desejar. E duas deusas o guiavam através de todas as cidades pelo famoso caminho que conduz o homem que sabe. Então vamos tentar, de algum modo, destrinchar um pouquinho a presença desses elementos simbólicos aqui. Ora, nós podemos entender, se nós olharmos para uma carroça, e é preciso que seja uma carruagem daquelas antigas, nós podemos ver claramente que uma carruagem é uma imagem do universo. A constituição dela é análoga, é semelhante ao próprio cosmos. Como assim? Uma carruagem possui um plano que simboliza a Terra, que é onde o homem vai ser. É a parte da carruagem que vai sustentar o homem. Tá? É a parte plana dela, o corpo dela, por assim dizer. E ela possui uma espécie de toldo. Ela possui uma abóbada, uma cobertura que simboliza o céu. Tá? Nas carruagens antigas, essa cobertura era arredondada, justamente porque era feito segundo a simbologia tradicional. E entre essa abóbada, essa cobertura, esse toldo da carroça e o chão da carroça, por assim dizer, você tinha um eixo que fazia a ligação do céu e da terra. Então, o simbolismo da carroça já denota como que a totalidade do universo, a unidade do cosmos dentro do qual nós estamos, e a relação de harmonia e de interdependência que existe entre o céu e a terra, simbolizada ou pelo eixo da própria carroça ou pelo condutor que está sentado naquela carroça. Então, a carroça, num certo sentido, num primeiro aspecto, ela é o próprio cosmos. Tá? Ela é o próprio cosmos. Ora, mas nós sabemos que o homem é um microcosmos. O homem também, o homem foi feito à imagem e semelhança, não somente de Deus, mas ele também foi feito à imagem do próprio cosmos. A gente já falou disso várias vezes. O homem possui na sua constituição uma dimensão mineral, vegetal, animal, humana e divina. Então, o homem sintetiza ou resume todas as camadas ou todos os estratos que compõem o nosso universo. A constituição humana é uma ligação entre o céu e a terra, porque ela vai dos minerais até a divindade, do corpo até a inteligência. Então, a carroça também é o homem. A carroça também pode ser o símbolo do homem. Essa carroça na qual Parmênides
está sendo conduzido para o caminho da sabedoria. Mas se nós olharmos mais profundamente ainda para esse simbolismo, nós podemos perceber o seguinte: aquilo que no homem opera de fato a ligação entre os elementos terrestres e os elementos celestes é a inteligência. Porque é a inteligência que abstrai das informações corpóreas que você recebe pelos sentidos os elementos universais e formais com os quais ela vai acessar o mundo da eternidade, o mundo da sabedoria. É a inteligência que faz a ligação entre o que você recebe pelos sentidos e o que você pode captar na inteligência divina, os princípios, as verdades. Então, a inteligência também é um microcosmos, num certo sentido. Ela tem uma face voltada para o corpo, ou seja, para as informações corpóreas, e tem uma face voltada para o mundo dos princípios. Ela é como uma árvore. Assim como o homem é como uma árvore, assim como a própria carroça é como uma árvore, com uma parte enraizada na terra e uma parte enraizada no céu. Uma parte enraizada no mundo físico e uma parte enraizada no mundo espiritual. Como o paradigma dentro do qual Parmênides aparece e está escrevendo o seu poema é o paradigma do autoconhecimento, do recolhimento interior pelo qual o homem vai poder acessar a sabedoria diretamente pela sua inteligência e não mais pela mediação dos deuses e dos ritos tradicionais, convém interpretar essa carroça como a inteligência. Então é como se Parmênides estivesse descrevendo um processo que se dá na sua própria inteligência. E para descrever esse processo, ele se coloca como alguém que está sendo conduzido por uma carroça, por uma carruagem, como se ele estivesse sendo conduzido pela sua própria inteligência, que é essa carroça. Então, o primeiro ponto é esse. A gente vai assumir aqui, é claro que a gente pode interpretar, todo o simbolismo ele está sujeito a várias interpretações, desde que todas elas sejam análogas, ou seja, desde que todas elas possuam semelhanças significativas, semelhanças de princípio. Nós vamos tomar aqui a carroça como simbolizando a inteligência, dado o paradigma dentro do qual a filosofia de Parmênides se coloca, que é o da relação direta da alma humana, da inteligência, ou seja, da parte divina da alma humana, com a própria divindade, com o mundo dos princípios, o mundo do ser. Bem, se essa carroça é a inteligência, o que são, então, os cavalos que movem e que puxam essa carroça? Bem, quando nós olhamos para um cavalo, nós pensamos imediatamente em quê? Em força, velocidade, ímpeto. Cavalo é, sobretudo, desejo, ímpeto, vontade, força. O cavalo, o formato, a figura corpórea do cavalo, com o seu delineamento quase que aerodinâmico, né? Com a sua musculatura, né? Com aqueles cabelos que como que escorrem pelo seu corpo e se movimentam com o vento, toda essa figura denota uma certa imponência, uma certa força, um certo ímpeto, né? Na direção de alguma coisa. Então o cavalo ele pode ser simbolizado aqui como um símbolo dos desejos, das inclinações, da vontade, de uma força interior. Então nós temos a inteligência de Parmênides movida, tá, por uma força interior, ou por um conjunto de inclinações e de desejos profundos e fortes o suficiente para conduzir a inteligência, para arrastar a inteligência na direção do objeto que é a sabedoria, que vai ser descrito um pouco mais adiante. Que desejos são esses? Esses desejos não podem ser os desejos carnais. Os desejos carnais não movimentam a inteligência na direção da sabedoria. Eles movimentam a inteligência na direção da ignorância. Tá? E é por isso que o Parmênides, nesse primeiro verso, ele diz no final: por este caminho fui levado, pois por ele me conduziam os prudentes cavalos que puxavam meu carro, e as moças indicavam o caminho. Então quer dizer que esses cavalos eram prudentes. O que quer dizer o quê? Que eles não eram forças brutas
instintivas puramente. Eles eram forças que já estavam conformadas pela razão. Isso é a prudência. A prudência é uma virtude que administra e formaliza, de algum modo, as inclinações humanas. Então, essas forças que estão movendo a inteligência de Parmênides, não são forças cegas, são forças que já possuem uma orientação racional. Nós poderíamos chamar essas forças de virtudes. São virtudes. Esses cavalos representam as virtudes, aquelas forças maduras e puras, purificadas, que existem na alma humana e que conduzem a inteligência humana na direção da sabedoria. E, de fato, quando a nossa inteligência... Todo sábio, os grandes sábios que existiram, sempre foram unânimes em dizer o seguinte: a primeira coisa que você tem que ter para alcançar a sabedoria é o desejo da sabedoria. Filosofia, né? É comum traduzir filosofia pelo desejo de sabedoria, o amor pela sabedoria. Então, a filosofia ela não nasce de uma pura decisão, ela nasce de uma inclinação, é uma atração, algo puxa a sua alma na direção da sabedoria. E se você quer muito saber alguma coisa, qual é o conselho que a gente dá para uma pessoa que está querendo definir uma linha de estudos, por exemplo? Uma pessoa que está querendo definir encontrar uma profissão ou encontrar uma linha de estudo, uma linha de pesquisa. O conselho que a gente dá é siga na direção do seu desejo. Procure em você uma coisa que você quer muito saber, que você tem um desejo imenso de saber, algo que te encanta e que te atrai. Se você se no seu trabalho intelectual você segue o seu desejo, se você segue aquelas coisas que você quer saber mortalmente, a sua inteligência vai ser necessariamente arrastada e otimizada, catalisada por esse desejo. Ela vai funcionar muito melhor do que se ela for, de uma maneira bruta e espontânea, tentar conhecer alguma coisa pela qual você não possui nenhuma inclinação. Né? Para quem é professor, isso é muito evidente. Para quem é aluno também, então todos vocês já tiveram alguma experiência desse tipo. Qual a matéria na qual você se dá melhor na escola? É aquela que você gosta. A matéria que você gosta, você se dá bem por quê? Porque você aprende sem dificuldade. Você não precisa ficar empurrando a sua inteligência na direção daquele conhecimento, porque ela já está sendo atraída por aquele conhecimento. Ela já está sendo empurrada por forças que não são exatamente você, como se cavalos estivessem realmente puxando, conduzindo a sua inteligência na direção daquilo. Então, aprende-se com muito mais facilidade e com muito mais eficácia aquilo que você aprende porque você ama o objeto que você está investigando. Então, Parmênides está dizendo que a minha inteligência está sendo movida por um desejo assim irrefreável pela sabedoria. Tá? Eu não acordei de manhã e decidi me tornar um sábio. Tá? Eu acordei de manhã e percebi que era insuportável para mim não me tornar um sábio. Veja bem a diferença entre essas duas coisas. Uma coisa é você querer ser um sábio, sei lá, para ganhar dinheiro, ou para parecer legal, ou por alguma obrigação de qualquer tipo. Uma outra coisa é você sentir dentro do seu coração um desejo insuportável de ser sábio. Assim, ou eu tenho que saber, ou eu tenho que adquirir a sabedoria, ou eu vou morrer e a vida vai ser insuportável para mim. E é disso que o Parmênides está falando através dessa metáfora, desse simbolismo dos cavalos. Então, os cavalos são o desejo que existe na alma humana em direção ao conhecimento. Tá? E isso fica claro na sequência do poema, porque diz o Parmênides: os cavalos que me conduzem me levaram tão longe quanto meu coração poderia desejar. O coração é o centro da alma. O coração aqui em grego é timos. Timos é que vai dar a palavra timão, que é o volante condutor de um navio. O navio seria uma outra imagem apropriada, tá? Que é também como um resumo da alma humana. Tá? Mas o timos, ou timão, é aquilo que conduz o seu destino. E, em última instância, o que conduz o seu destino é o coração. Tá? Onde está o seu coração, está o seu tesouro.
Então, Parmênides está dizendo, esses cavalos, esses desejos, essas inclinações que a minha alma possuía na direção da sabedoria, me conduziam tão longe quanto aquilo que existe de mais íntimo dentro de mim poderia desejar. Então, quer dizer, é a descrição do trajeto humano na direção daquilo que satisfaz inteiramente o espírito humano. É o homem buscando o seu destino. Tá? É o homem se realizando. É isso que está sendo descrito aqui. Mas então Parmênides introduz um outro elemento simbólico aqui que vai incrementar ainda mais essa descrição simbólica que ele está fazendo. Diz aqui o Parmênides, repetindo, os cavalos que me conduzem me levaram tão longe quanto meu coração poderia desejar, pois as deusas guiaram-me através de todas as cidades, pelo caminho famoso que conduz o homem que sabe. Então, o elemento que ele introduz aqui agora são as deusas. Então, parece que não eram somente inclinações naturais que estavam conduzindo Parmênides na direção da sabedoria, mas ele estava sendo auxiliado por um elemento celestial, como uma espécie de graça, né? Como uma espécie de graça. Tá? Quer dizer, as divindades, seres de luz, tá? Estavam de algum modo indicando para o meu instinto, o meu desejo de conhecimento, que movia a minha inteligência, o caminho para onde eles deveriam me conduzir. Então, é o homem, né, cujas inclinações já estão organizadas, ou seja, estão conformadas à razão, e por isso movem o homem na direção daquilo que a natureza humana busca por essência, na direção do destino humano, que é a sabedoria. E esse composto organizado, que é a inteligência humana movida pelo desejo legítimo e natural do conhecimento, como que atrai, de algum modo, o auxílio dos deuses, o auxílio de potências espirituais. Né? Numa linguagem cristã, nós poderíamos colocar o auxílio do próprio Deus, ou o auxílio dos anjos, por assim dizer, ou o auxílio da graça. E isso é uma coisa muito importante, porque a graça, ela opera sobre a natureza. A graça é uma sobrenatureza. Então, é preciso que você primeiro organize a natureza, purifique a natureza, para que ela seja um receptáculo adequado para as forças celestes. Se a sua natureza, se aquilo que você tem de natural, por exemplo, as potências da sua alma, estão desorganizadas, elas repelem a graça. Porque a sabedoria rejeita uma alma arrogante. Mas se a sua alma é movida por cavalos prudentes, que estão como que te conduzindo na direção daquilo que arde profundamente no seu coração, as próprias potências celestiais virão da morada da verdade te mostrar o caminho. É aquela velha história, se você dá um passo na direção de Deus, ele dá 3 na sua direção. É isso que está sendo descrito aqui. O céu auxilia a terra quando a terra se posiciona com humildade e adequadamente para receber o céu. Agora, se a terra, na sua arrogância de querer invadir o céu, se torna uma terra obscura e tenebrosa, o céu a repele. Então, Parmênides aqui não está sendo movido somente pelos impulsos naturais humanos, mas ele já está colocando aqui que existem elementos celestiais, forças celestiais, que contribuem na empreitada humana na direção da sabedoria. Está dando para entender isso? E continua Parmênides. As deusas me guiavam através de todas as cidades. Ora, o que a gente pode entender com essas todas as cidades aqui? Ele diz, na verdade, as deusas me guiavam através de todas as cidades pelo famoso caminho que conduz o homem que sabe. Então quer dizer que existe um caminho
famoso, ou seja, é o mesmo caminho, o mesmo destino humano que a humanidade conta desde sempre, desde a sua origem. Tá? É como um fio de transmissão que chega aos ouvidos humanos desde a origem da humanidade. Por isso que ele diz que é um caminho famoso. É aquilo do que todos os sábios falavam. Aliás, é curioso e importante ressaltar isso aqui, que esse salto para o ser, né, essa espécie de rompimento com o pensamento mitológico, rompimento relativo, como nós já explicamos, e essa espécie de abertura de uma via direta entre a alma humana e o absoluto, e Deus, ela não acontece só na Grécia, ela acontece em vários pontos do planeta ao mesmo tempo, na mesma época. Isso é um fato muito curioso. Existe um livro chamado História Global da Filosofia, de um sujeito chamado John Plott, onde ele mostra, inclusive com mapeamentos, assim, faz umas descrições muito interessantes sobre isso, como que por volta do século VI a.C., em vários pontos do planeta, ocorreu esse salto do ser. Por exemplo, o aparecimento do Buda, que vai romper com a tradição, em certa medida, com a tradição hindu, com as castas, com aquele excesso de ritos, e vai instaurar um caminho individual na direção do absoluto, e vai criar uma religião que não está mais restrita àquele povo, mas que já é universal numa certa medida. O Buda aparece nessa mesma época. O Buda é 600 a.C. também, a época de Heráclito, Parmênides. E isso acontece, inclusive, em pontos específicos do continente americano. Entre os índios acontece esse tipo de coisa também. Na China, por exemplo, você tem Lao Tse e Confúcio, que também vão operar esse salto do ser, essa racionalização, não no sentido moderno da racionalização, não é uma matematização, mas é um destaque da inteligência como caminho interior na direção do absoluto. Então, isso é um fenômeno providencial, parece. Parece que Deus providenciou que nesse momento da história humana, justamente quando as várias nações estavam se encontrando umas com as outras e as suas fronteiras estavam se borrando, a humanidade, de algum modo, fosse aberto para a humanidade, de algum modo, um caminho direto em relação a Deus. Esses vários caminhos, essas várias aberturas, ou esses vários saltos para o ser, eles acontecem de maneiras mais ou menos diferentes nessas várias regiões, nesses vários pontos do globo. Mas ele acontece em vários pontos, embora na Grécia ele seja mais destacado. Parece que ele aconteceu com uma potência maior na Grécia, e por isso nós fizemos na aula passada uma relação providencial, nós supomos uma relação providencial da filosofia com o cristianismo, que vai ser a revelação que virá para reunir todas as nações. Eu disse isso porque esse é o caminho famoso, então essa via é a mesma. Tá? Por mais que as religiões sejam diferentes e por mais que existam degenerações, idolatrias e satanismo, etc., em todas elas sempre existiu uma via, né, um elemento puro, que é esse famoso caminho do qual Parmênides está falando. Por que esse caminho sempre existiu? Porque ele está no coração humano, tá? E porque a graça divina sempre auxiliou os homens, ela nunca abandonou os homens, como o próprio apóstolo fala. Mas o que são essas cidades, através das quais essas deusas guiam a inteligência de Parmênides, através desse caminho, que é o caminho na direção da sabedoria? Nós podemos interpretar essas várias cidades como nós podemos interpretar, por exemplo, como os vários estágios que a alma humana deve percorrer até atingir a sabedoria. Como as várias moradas que a alma humana deve percorrer até atravessar a porta estreita, por exemplo. Todas as tradições, quando vão descrever o caminho espiritual do homem na direção de Deus, vão dizer que esse caminho ele possui etapas. Em cada etapa você vai abandonando alguma coisa do homem velho, alguma coisa corpórea que você tem, algum resquício corpóreo, alguma dimensão ilusória, e vai adquirindo uma união mais profunda com o absoluto. Ou seja, você vai se aproximando do próprio absoluto. Então, essas várias cidades podem ser interpretadas como esses vários estágios.
que podem ser as várias opiniões que você tem durante a vida, as várias camadas que você atravessa no desenvolvimento da sua personalidade, ou os vários estágios da própria vida espiritual. Então, as deusas, esse elemento celestial, a graça poderia ser, vai guiando a inteligência de Parmênides, essa carroça na qual ele está, por esses vários estágios, tá? Através de um caminho que é o mesmo para toda a humanidade, ou seja, um caminho. Esse caminho é aquilo que os budistas e os hindus chamam de Dharma, que os primeiros cristãos chamavam de Via, e quando Cristo vem depois e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando deste caminho. O caminho, sob certo aspecto, Parmênides está falando do Cristo, embora talvez ele não tivesse ideia disso, tá? Mas quando Cristo vem e fala, eu sou o caminho, tá? Ele não está ligando, ele não está negando a existência desse caminho interior. Ele só está dizendo, esse caminho agora se encarnou, se fez homem e veio habitar entre vocês para que vocês possam percorrê-lo de uma maneira mais participativa ainda. Porque agora esse caminho, que era apenas uma articulação na realidade, que a razão podia percorrer, que o coração humano podia percorrer, agora ele é uma pessoa, ele é um próprio homem. Tá? Então você pode percorrê-lo de uma maneira mais ótima, mais eficaz, porque você também é um homem. Então veja como é que a proximidade do homem com esse caminho aumenta, porque o caminho se fez homem. Então Deus se faz homem para que o homem se faça Deus. Tá? É o mesmo caminho que o Parmênides está falando aqui. Convém também notar aqui que ele diz que esse caminho não pode ser percorrido por todo mundo. Esse caminho ele é percorrido pelo homem que sabe. É o famoso caminho que conduz o homem que sabe. Tá? Então já pressupõe uma certa sabedoria para que você percorra esse caminho. O ignorante não pode percorrer esse caminho. O ignorante está perdido nas várias cidades. Ele não pode percorrer esse caminho. E essa sabedoria inicial, que é como que um pré-requisito para que você possa encontrar esse caminho e percorrê-lo até Deus, talvez seja aquela sabedoria socrática, aquela sabedoria délfica, que vai ficar consolidada com Sócrates depois, a sabedoria da ignorância, a douta ignorância, como alguns dizem. É o reconhecimento da sua própria ignorância, da sua própria pequenez. É a sabedoria da humildade. Como diz Santa Teresa, a verdade é a humildade. Ela está dizendo a mesma coisa. Quer dizer, a condição para que você entre nesse caminho é que você tenha pelo menos a sabedoria da humildade, a sabedoria do reconhecimento da sua ignorância. O homem cheio de si, o homem que acha que já sabe, ele não pode percorrer esse caminho, porque ele já se acha o caminho, ele já acha que está no caminho. Então é preciso que você esvazie o pote para que ele receba novamente um líquido mais puro. Então a humildade como requisito para a busca da verdade já é, num certo sentido, o próprio caminho. Já é o primeiro passo que você dá nesse caminho. Como diz Hugo de São Vítor no seu famoso opúsculo sobre a arte de aprender e meditar, a contemplação começa na humildade. Começa no reconhecimento da sua ignorância. Então, tudo isso está nesse primeiro verso do Parmênides. Os cavalos que me conduzem levaram-me tão longe quanto o meu coração poderia desejar, pois as deusas guiaram-me através de todas as cidades, pelo famoso caminho que conduz o homem que sabe. Por este caminho eu fui levado, pois por ele me conduziram os prudentes cavalos que puxaram meu carro, e as moças, ou seja, as deusas, indicavam o caminho. Agora a gente passa para o segundo verso. Diz aqui, o eixo da carroça, o eixo, incandescendo-se na massa, a massa é o centro do eixo, a parte na qual o eixo é a articulação central na qual se encontram o eixo das duas rodas. O eixo, incandescendo-se na massa, ou seja, no centro, pegando fogo, pois em ambos os lados era movido pelas rodas girantes. Veja bem o que ele está descrevendo. As duas rodas da carroça,
estavam girando numa velocidade tão grande, movida e arrastada por esses cavalos, que o eixo que articula as duas rodas estava pegando fogo. Olha que coisa belíssima. O eixo, incandescendo-se na massa, pois em ambos os lados era movido pelas rodas girantes, emitia sons estridentes de flauta. Então você imagina ali um eixo apitando, dada a velocidade imensa das rodas. Quando as filhas do sol, ou seja, as deusas que estavam apontando o caminho, as filhas da luz, abandonando as moradas da noite, corriam na direção da luz, rejeitando com as mãos os véus que lhes cobriam as cabeças. É uma imagem muito bonita. Então, o que é esse eixo? Vamos supor aqui, vamos imaginar aqui, que esse eixo, se a inteligência é a carroça, tá? Esse eixo é como se fosse o núcleo da inteligência, o ponto de contato entre a inteligência e o seu objeto, que é a verdade. Aquele ponto em que Aristóteles diz que a inteligência e o objeto que ela intelige são uma coisa só. Aristóteles vai dizer que quando nós conhecemos alguma coisa, o ato de intelecção mesmo, ele pressupõe um ponto no qual a inteligência e o objeto são a mesma coisa. Uma comunicação, uma certa identidade entre a inteligência e a coisa inteligida. Então nós vamos entender essas duas rodas da carroça como as duas operações da inteligência. A própria dialética. A cada vez que nós pensamos por meio de opostos. Isso vai ficar evidente no decorrer do poema mais adiante. A inteligência humana funciona por meio de opostos. Isso é a própria dialética. Você coloca uma opinião, coloca a opinião contrária, para dar articulação entre as duas, você caminhar e avançar um pouco adiante. Mais adiante, uma outra oposição se coloca e dá articulação entre as duas, você avança. É a própria imagem das duas rodas girando, de algum modo. E na relação entre essas duas rodas, o centro dela, que é a inteligência mesmo, que é o ponto no qual a inteligência encontra a realidade, começa a pegar fogo. Ou seja, começa a se iluminar e começa a emitir sons estridentes de flauta. Então vamos imaginar essas duas rodas, a da direita e a da esquerda, como o movimento dialético do pensamento. Essa oposição que o pensamento sempre se coloca para que ele possa avançar na direção da verdade. É impossível pensar sem dialetizar. É impossível pensar sem dialogar com si mesmo. E diálogo pressupõe uma díade, pressupõe uma divisão. E a gente vai ver que o poema do Parmênides, ele, depois de descrever essa experiência mística, essa verdadeira iniciação pela qual ele está passando, ele vai mostrar que o caminho para você chegar até essa experiência passa por esse diálogo interno do pensamento. O pensamento precisa dialogar internamente consigo mesmo para que, num certo momento, o eixo que une essas duas rodas comece a pegar fogo e você tenha a experiência luminosa e inefável da verdade, que não é dual, que é uma unidade. Então, vamos entender essas duas rodas como o movimento dialético do pensamento, a inteligência especulativa no seu movimento de caminhar, de dar passos na direção da verdade. E esse movimento, quando conduzido pelo desejo da sabedoria, ou seja, quando conduzido por esses cavalos que estão puxando à força a sua inteligência, ela entra numa velocidade, num giro tão alto que ela incendeia o seu coração, que ela toca o real. E você tem aquela experiência muda do encontro com a sabedoria. É quando os seus olhos se arregalam e você fala, caramba, eu entendi alguma coisa. Todo mundo já teve isso em algum momento. Isso é a coisa que a gente não percebe porque é muito rápido, mas é a coisa mais prazerosa que o ser humano pode ter. É mais prazeroso do que qualquer outro prazer que o ser humano possa ter. Nós não vamos dissecar aqui todos os elementos simbólicos, nós poderíamos aqui nos demorar nesse simbolismo da flauta, dos sons estridentes, mas a gente vai avançar um pouquinho para não ficar, para a coisa não ficar muito enfadonha. Então,
Continuemos. Parmênides diz: o eixo incandescendo-se na massa, no centro, pois de ambos os lados ele era movido pelas rodas girantes, emitia sons estridentes de flauta, quando as filhas do sol, ou seja, quando aquelas deusas, aquelas forças espirituais que me auxiliavam, quando a graça ou os anjos ou os deuses me auxiliavam, tá? Abandonando as moradas da noite, ou seja, essas deusas, essa força celestial veio me buscar aqui no mundo terreno. Como eu dispus a minha alma de forma prudente, de forma correta, como eu poli a minha alma, a graça, as forças celestiais vieram me buscar aqui embaixo. Então elas penetraram no mundo das trevas. Veja que coisa interessante, porque o Cristo vai realizar isso perfeitamente. É por isso que Cristo é chamado de peixe, porque ele penetra no oceano, nas trevas do oceano terreno, da vida terrena. Tá? Então aqui o Parmênides já está, essa figura já aparece aqui de algum modo, porque os elementos celestiais vêm até o mundo da ilusão, o mundo da noite, e puxam como que o Parmênides desse mundo da noite, indicando para os cavalos o caminho que eles devem seguir. Mas tão logo a carroça entra numa velocidade movida por essa dialética do pensamento, que como que encandece o pensamento, essas divindades começam a penetrar no mundo luminoso. Então o Parmênides aos poucos está penetrando no mundo celestial, abandonando o mundo da noite, o mundo noturno, o mundo das trevas. Nesse processo, o que ele diz que acontece? É belíssimo. As filhas do sol começavam a abandonar as moradas da noite. Ao abandonar as moradas da noite, corriam na direção da luz, rejeitando com as mãos os véus que lhes cobriam as cabeças. Então veja bem, as coisas começam a aparecer como elas são. O mundo celeste, quando entra no mundo terrestre, ele adquire uma ambiguidade. Tudo que entra na Terra se divide, né? se dualiza, né? Adquire uma dimensão ilusória. Isso é simbolizado pelo fato de que as divindades cobriam os seus rostos com um véu. É mais ou menos como quando Moisés vê Deus face a face, não, mas quando ele vê Deus e ele retorna e o seu rosto está tão brilhante que ele precisa cobrir o seu rosto com um véu para que as pessoas suportassem a visão da sua face. Então, agora, como o Parmênides está atravessando uma esfera, está entrando na esfera celeste, essas divindades começam a mostrar o seu rosto, porque agora elas não estão mais no mundo dos homens, no mundo das trevas. Então, as coisas começam a se mostrar como elas são. O que ele está dizendo aqui é que, se você seguir esse caminho, esse famoso caminho, o Dharma, a via, o próprio Cristo, se você seguir esse caminho, né, movido pelo desejo que arde no seu coração, deixando a sua mente ser conduzida por esse desejo, a própria graça virá te buscar no mundo terrestre. E ela virá te buscar e te conduzirá até o mundo celeste. E ao entrar no mundo celeste, esses elementos celestiais vão começar a se mostrar tal como eles são. Ou seja, você vai começar a contemplar a verdade tal como ela é. É claro que essa contemplação, nós veremos isso mais adiante, ela pressupõe uma mudez. Você não vai conseguir expressá-la. E é por isso que, para expressá-la até onde é possível, Parmênides tem que se valer de um poema. A maneira pela qual se expressa o inefável é através da linguagem poética. E é por isso que o Parmênides começa o seu poema com essa descrição simbólica, porque ele está querendo dar para a gente uma noção dessa experiência mística, inefável de união entre a inteligência humana e o absoluto. A gente passa agora para o terceiro parágrafo da introdução. A gente vai ler aqui 4 parágrafos e comentar, se tudo der certo. Diz aqui o Parmênides: penetrando, né, no mundo celestial, onde as divindades já estavam tirando ali a sua proteção, o seu véu, diz o Parmênides: lá estão as portas que se abrem sobre os caminhos da noite e do dia. Então agora ele visualiza uma porta. De fato, eu posso começar uma outra live, né? Ela fica perdida, mas vai estar disponível no YouTube.
a gente pode tentar, né? Vamos tentar aqui, Antônio. Então diz o Parmênides, lá estão as portas que abrem ou que se abrem sobre os caminhos da noite e do dia. Então agora ele chegou na porta, vou usar uma linguagem cristã aqui, embora não necessariamente seja exatamente disso que ele está falando, mas ele chegou na porta estreita, ele chegou naquela porta que poucos homens passam, a porta que separa as trevas da luz, a terra do céu. Lá estavam as portas que se abrem sobre os caminhos da noite e do dia. Entre a verga, quer dizer, entre a parte de cima da porta, ao alto e embaixo, uma soleira de pedra. Tá? Então, a própria porta é uma imagem da união do céu e da terra. Tá? Lembrando o próprio Cristo dizendo, eu sou a porta. Então, essa porta, ela tem uma abóboda também, como a carroça, e tem uma dimensão terrestre, e tem os dois batentes, que justamente criam a passagem. Assim como o eixo da carroça é a ligação entre o céu e a terra, assim como o homem é a ligação entre o céu e a terra, assim como a inteligência humana é a ligação entre o céu e a terra, como nós vimos, a porta, ela participa desse mesmo simbolismo, desse mesmo princípio, porque ela tem um batente de pedra, ela tem uma soleira de pedra, ela tem uma verga, ela tem uma abóbada, e ela tem os dois batentes que criam justamente a passagem da noite para o dia. As portas que abrem sobre os caminhos da noite e do dia, entre a verga ao alto e embaixo uma soleira de pedra. As portas mesmas, as etéreas, ele qualifica as portas de etéreas. Tá? O éter é considerado justamente aquela substância meio física, meio espiritual, que marca a passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Tá? O éter é como se fosse a dimensão da imaginação, fazendo aqui uma analogia um pouco grosseira. O éter é justamente essa matéria sutil que faz como que a mediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, ele está chamando a atenção para o fato de que essa porta é uma passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Ela é uma porta etérea, ela não é uma porta terrestre. As portas mesmas, as etéreas, são de grandes batentes. Quer dizer que ela tem batentes grandes, é uma grande porta. Então, um grande portal que ele está descrevendo. Aí ele introduz um elemento novo, diz ele, a justiça, com J maiúsculo, porque ele está falando de uma divindade, ele diz, a justiça, deusa dos muitos rigores, ou seja, deusa da retidão, detém as chaves de duplo uso. Ou seja, as chaves que permitem o homem atravessar essa porta estão nas mãos da deusa justiça, deusa de muitos rigores. Tá? Ela tem a chave que abre e que fecha essa porta. A gente pode lembrar aí o simbolismo das chaves, tal como aparece na tradição católica. E o que é a justiça? A gente não pensa muito sobre isso, nós já falamos disso algumas vezes, mas convém falar aqui novamente. Eu sempre gosto de explicar o exemplo, de explicar o conceito de justiça usando o exemplo um exemplo prático e concreto. Por exemplo, quando você vai apertar um parafuso, você fala que está ajustando um parafuso. Ora, o parafuso ele é composto de um polo positivo e um polo negativo. A gente fala o macho e a fêmea. Tá? O que é ajustar um parafuso? É você fazer com que o macho esteja perfeitamente adequado à fêmea. Ou seja, que não exista nenhuma folga, nenhuma avaria entre o macho e a fêmea, entre o polo ativo e o polo passivo. Então você ajusta, a cadeira está bamba, você pega a chave de fenda, vai lá e ajusta o parafuso. O que é a justiça? A justiça é justamente proporção, adequação, ausência de folga, ausência de desnível, ausência de avaria. E a justiça pressupõe sempre dois elementos que, por um lado, parecem opostos, tá? Mas se aplicados, se a razão for a eles aplicada, eles se ajustam e se tornam harmônicos. E no momento em que eles se ajustam e se compõem, eles se tornam como uma coisa só. Um parafuso bem apertado é uma coisa só com a porta. Como uma roupa, quando você vê um sujeito com uma roupa muito larga, por que isso é desagradável aos olhos?
porque fica muito evidente a diferença entre a roupa e o indivíduo. É como se você tivesse duas coisas separadas, o indivíduo e a roupa. Você vê um sujeito com a roupa muito folgada, parece que você está vendo assim, o cara de um lado e a roupa do outro. Quando você vê um sujeito com a roupa justa, com a roupa perfeitamente adequada, você não vê diferença entre ele e a roupa. É uma coisa só. Como, no caso do exemplo dos músicos, quando você vê um sujeito que toca guitarra perfeitamente, ou toca violão perfeitamente, ou toca piano perfeitamente, você não vê separação entre o instrumento e o instrumentista. Parece que eles são uma coisa só. Então ele toca com virtude, por isso que ele é um guitarrista, um pianista virtuoso, ele toca com virtude. E o que é tocar com virtude? É tocar com justiça. Um guitarrista justo é aquele no qual existe uma unidade perfeita entre ele e o seu instrumento. Por quê? Porque uma coisa encaixou na outra como um parafuso encaixa na porta, como uma roupa encaixa no corpo. Esse encaixe, quando bem feito, quando ele é ausente de folga, ele produz uma unidade. Ele reflete o absoluto numa situação dual. A justiça é a imagem do absoluto, é a imagem da unidade no mundo das dualidades. Por isso que quem guarda a porta da passagem do mundo da dualidade para o mundo da unidade é a justiça. Caramba, isso aqui é fundamental, porque é por isso que nossas ações precisam ser justas. Eu tenho que agir em acordo com as coisas. É por isso que o meu pensamento tem que ser justo, eu tenho que aprender a dialetizar, a usar, a trabalhar com ideias opostas para encontrar sempre a verdade e a unidade entre essas oposições. E quando Parmênides coloca que quem está guardando as portas que operam a passagem da terra para o céu, da ilusão para a verdade, é a justiça, ele está dizendo isso, olha só, é como Lao Tse. Para você chegar no Tao, você tem que aprender a dinamizar o Yin e Yang nas várias situações em que ele aparece. Se você não faz esse processo, você não consegue penetrar na unidade, você não consegue encontrar a unidade. O Cristo diz isso, quando os seus olhos forem simples, no original a palavra é A+, quando os seus olhos forem plus, esse plus vai dar o plus, significa dois ou vários, muitos. O A é uma espécie de negação, então é o não dual. Quando os seus olhos pararem de ver as coisas como duas coisas opostas e diferentes, divergentes, quando a sua visão não perceber mais a divergência, mas perceber a unidade, a convergência entre as coisas, todo o seu ser vai estar preenchido de luz. Percebem como esse poema é uma figura pagã do ensinamento do Cristo? Eu não consigo ver de outra forma. E o Parmênides comprova isso descrevendo uma coisa com detalhes aqui que é muito bonito. Ele fala assim: a justiça, deusa dos muitos rigores, ou seja, dos muitos encaixes, o rigor é esse encaixe, detém as chaves de duplo uso. Ela abre e fecha. Tá? É pela justiça que você determina quem vai entrar e quem vai sair. A ela, ou seja, a justiça, falavam com doces palavras as moças, aquelas deusas. Então, as deusas que estavam orientando, indicando o caminho para os cavalos, começavam a dialogar com doçura. O que é a doçura? Quando você prova uma coisa doce, o que você sente? Divergência ou convergência? Convergência. A própria doçura é sentida pela ponta da língua. A sua língua é um triângulo. Tá? O amargo você sente na parte de trás, que diverge. A doçura você sente na ponta. Então elas falavam com doçura, era um discurso de unidade, com a justiça, persuadindo a justiça habilmente, com habilidade, a abrir-lhes os ferrolhos trancados. Então os elementos celestiais que estavam orientando os cavalos estavam falando com doçura, ou seja, com unidade, com convergência, a justiça, persuadindo a justiça a abrir os ferrolhos da porta. Então, quer dizer, todo o processo que conduz o homem na direção da sabedoria é um processo pelo qual os elementos divergentes que compõem o homem
devem ser trabalhados de modo a encontrar uma proporção adequada que produza uma unidade. Tudo nesse poema conduz à unidade. A carroça, que é o céu e a terra, ligada por um eixo. Os cavalos prudentes, que estão impulsionando e puxando essa carroça na direção da sabedoria. As duas rodas que estão trabalhando juntas, fazendo com que o centro se engrandeça. Os elementos celestiais simbolizados pelas deusas, que estão apontando o caminho. Tá? É tudo triangular, ó. É tudo do 2 para 1, é tudo da dualidade para a unidade. Tão logo elas chegam no céu, elas retiram o véu. Tá? O véu também é um aspecto de dualidade, lembrando que Cristo, quando é crucificado, quando morre, o véu do templo se rasga para mostrar o que estava escondido por trás dele. Então essas deusas retiram os seus véus. Diante dessa cena, nessa cena, o Parmênides encontra uma porta, tá, que também simboliza o céu e a terra, e que opera a passagem da noite para o dia. Essa porta é guardada pela deusa Justiça. E como nós vimos agora, a justiça é justamente o processo pelo qual dois elementos opostos encontram uma harmonia e manifestam uma unidade. E as deusas que vão persuadir e convencer a justiça a abrir a porta para o Parmênides, ou seja, os elementos celestiais que vão possibilitar que você entre por essa porta, que a sua inteligência atravesse essa porta estreita, por assim dizer, falam com doçura. E o doce é justamente o sabor que unifica, que sintetiza. E continua o Parmênides, expressando justamente esses vários elementos de harmonia e de conjunção que faz parte desse trajeto da alma humana na direção da sabedoria. As portas abriram largamente, girando em sentido oposto os seus batentes guarnecidos de bronze, ajustados em cavilhas e chavetas. Essa imagem também é belíssima. Então você vai imaginar as duas portas, né, fixadas nos batentes por cavilhas e chavetas, quer dizer, machos e fêmeas. Ó. Então ele está descrevendo esse processo pelo qual as portas se abrem, como que largamente, violentamente, presas nos batentes por elementos harmônicos, ativos e passivos, cavilhas e chavetas. E através das portas, sobre o grande caminho, as moças guiavam o carro e os cavalos. Então Parmênides atravessa essa porta e entra agora no mundo da luz. Agora ele encontra uma deusa e essa deusa vai começar a revelar para ele o caminho que não é o caminho dos mortais, mas é o caminho dos deuses, o caminho da luz. Aí a gente entra agora no parágrafo final do poema. Diz aqui Parmênides: a deusa acolheu-me afável, tomou-me a mão direita em sua mão e dirigiu-me a palavra nesses termos. Olha, ele está descrevendo aqui claramente um processo de iniciação. Provavelmente Parmênides foi iniciado, né? Ele é aluno indireto de Pitágoras, então isso aqui é claramente a presença da religião dos mistérios, que ele tem elementos pitagóricos, órficos aqui presentes, sem dúvida. Então é uma iniciação. Numa iniciação você toma o iniciado pela mão direita, que a mão direita simboliza justamente a intenção, simboliza justamente o ato voluntário. Tá? Do ponto de vista horizontal, a direita representa o céu e a esquerda a terra. Então, se você pegar o simbolismo vertical do céu e da terra e convertê-lo num simbolismo horizontal, a direita se torna o celestial e a esquerda o terrestre. Então, Parmênides é tomado pela deusa na sua mão direita. Ele vai receber uma verdade revelada. Ele vai receber uma iniciação. E a deusa dirigiu-me as palavras nesses termos. Aí é o discurso da deusa para Parmênides. Ó jovem, a ti acompanhado por aurigas imortais, pelas deusas, a ti conduzido por esses cavalos à nossa morada, as inclinações da sua alma na direção da sabedoria, eu saúdo. Então, quer dizer, a deusa da verdade, ela saúda aquele que foi conduzido pelos elementos celestiais, pela graça, vamos colocar assim,
e pela inclinação do homem na direção da sabedoria, pelo seu amor pelo conhecimento. E é curioso porque ela chama Parmênides de jovem, o que nos faz lembrar a passagem do Cristo que diz que quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. O reino dos céus é das criancinhas. Jovem aqui, existem algumas análises que os especialistas fazem, indica justamente o sujeito que nasceu de novo, o sujeito que morreu e nasceu de novo. Então isso aqui também é um processo de morte pelo qual o Parmênides está passando, é uma morte iniciática. Não foi um mau destino que te colocou sobre este caminho, longe das sendas dos mortais, longe dos caminhos dos mortais, das várias cidades pelas quais ele passou. Mas foi a justiça e o direito. Justiça e direito aqui são duas divindades. Ele usa o termo conceitualmente, mas as palavras representam, são nomes de divindades, Temis e Dike. Ou seja, são divindades que dizem respeito justamente à proporção, à razão, à adequação, à justiça. Então, não foi o mau destino que te colocou sobre este caminho. Você não avançou, você não veio aqui arrombar a porta. Como Cristo diz, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Não quer dizer, não é arrombar a porta. Tá? Então, assim, o Parmênides não está violentando o céu. Tá? Ele foi conduzido pelo próprio céu ao céu, porque, como diz o próprio Cristo, só aquele que vem do céu entra no céu. Só aquele que desceu do céu pode entrar novamente no céu. Então, todo o trabalho, no final das contas, é um trabalho da graça. E ele diz, então, não foi um mau destino que te conduziu aqui, você não está violentando isso, mas pelo contrário, você veio conduzido pelos cavalos da sua alma, pelas suas inclinações na direção da verdade, do bem, e pelas deusas imortais que vieram te trazendo, apontando o caminho. A justiça e o direito. E por que elas te trouxeram, diz a deusa? Porque você deve saber tudo. Tanto o coração inabalável da verdade bem redonda, tanto o coração inabalável da verdade bem redonda, como as opiniões dos mortais, em que não há certeza. Então essa deusa está dizendo para o Parmênides que ela vai revelar para ele dois conhecimentos. Um conhecimento inabalável, ou seja, um conhecimento que é sempre o mesmo. Lembremos Cristo dizendo, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então ela vai revelar para ele o logos divino, tá? A verdade mesmo. E a palavra logos vai aparecer aqui já já. Então, deve saber tanto o coração inabalável da verdade bem redonda. Então, veja bem, não é só a verdade bem redonda, é o coração inabalável da verdade bem redonda. Na próxima aula vai ficar claro por que ele está dizendo o coração inabalável da verdade bem redonda. Porque o que ela vai revelar para ele é um conhecimento de natureza mística inefável. É um conhecimento que o Parmênides nem vai poder expressar no texto dele. A gente vai ver que ele vai usar um procedimento gramatical aqui bem específico para tentar expressar esse encontro entre a sua inteligência e esse coração inabalável da verdade. Mas além desse conhecimento, você também precisa conhecer as opiniões dos mortais. Então ela também vai revelar para ele um conhecimento de natureza incerta. Não é uma mentira, como nós colocamos, mas é um conhecimento incerto, onde a verdade e a mentira estão misturados. E ela diz ainda uma terceira coisa, com a qual a gente vai encerrar essa análise. Contudo, também isto aprenderás, como a diversidade das aparências deve revelar uma presença que merece ser recebida, penetrando tudo totalmente. Então ela vai ensinar para ele o caminho da verdade, o caminho das opiniões dos mortais, onde o homem está sempre sujeito ao engano, mas ela também vai revelar para ele que no mundo das opiniões, no mundo das aparências, como ela está dizendo, existe uma presença que penetra tudo e que merece ser recebida. Então ela está dizendo, apesar do mundo das aparências ser o mundo da ilusão, do engano, o mundo dos mortais, a presença do absoluto, que eu vou te apresentar diretamente agora, ela também pode ser recebida através do mundo das aparências. O que ela está dizendo aqui? O que eu entendo disso? Ela está dizendo, os céus e a terra cantam a glória de Deus.
Quer dizer, o mundo das criaturas, o mundo da manifestação, o mundo das aparências e da ilusão também manifesta o absoluto, desde que você saiba como reter e receber da diversidade das coisas a presença do absoluto. Então, existe, eu queria terminar com isso, porque é nesse ponto que a gente vai começar na próxima aula. Existe uma ambiguidade no mundo das aparências. Por um lado, o mundo das criaturas, o mundo terrestre, o mundo das aparências, te afasta da verdade, te afasta do absoluto. Deus, quando cria o mundo, num certo sentido, ele está saindo de si mesmo, e o mundo opera um certo distanciamento de Deus. Mas, por outro lado, Deus não pode criar nada fora de si mesmo. Nele nos movemos, existimos e somos. Então, tudo que existe está dentro de Deus, numa certa medida. O que quer dizer que a presença divina permeia todo o mundo das aparências. O que quer dizer que, olhando para as aparências, você pode conhecer algo de Deus. Então, existe uma ambiguidade no mundo da ilusão. É muito comum se ensinar o poema de Parmênides, principalmente nas universidades e nas escolas, os livros didáticos fazem isso, como se Parmênides estivesse distinguindo entre um caminho da verdade e um da mentira absoluta, que deve ser desprezado. Então, Parmênides é conhecido como racionalista. Despreze o mundo dos 5 sentidos e apegue-se ao mundo da razão. Não é isso que ele está dizendo, não é isso que a deusa está dizendo para ele. Ela está dizendo, existe uma verdade inefável, que nunca muda, uma palavra, um logos que nunca passa, e existe o mundo do céu e da terra, que está sempre sujeito a mudanças e que por isso é ilusório. E que por isso você deve tomar cuidado com ele, porque ele é um conhecimento mortal, ele é o conhecimento dos mortais, e por isso ele é um conhecimento mortal, passageiro e inseguro. Mas nesse próprio mundo, a presença do absoluto traz o seu fio. Esse próprio mundo é um tecido com o absoluto. Então eu também vou te ensinar a como mergulhar nesse mundo das aparências sem se perder. E retraçando desse tecido do mundo das aparências o caminho que vai conduzir a sua mente, quando você quiser, até o próprio absoluto. É aquilo que Aristóteles vai dizer, que a filosofia consiste em você descer do absoluto para as aparências e subir das aparências até o absoluto. O bom filósofo é aquele que sai do mundo das coisas e vai para Deus, sai de Deus e vem para o mundo das coisas num lapso de pensamento. Reparem se não é assim. Um bom filósofo é aquele que, quando você está ouvindo, ele começa falando do copo que está na mesa dele, mas daqui a pouco está falando de Deus. Está falando de Deus, daqui a pouco está falando de uma pequena pedra, de um pequeno chiclete que está no chão. Esse tráfego, esse trajeto e a capacidade de trafegar entre o mundo das aparências e o mundo da verdade é o que vai definir a filosofia que está nascendo aqui no poema de Parmênides e que vai ser sistematizada depois por Platão e por Aristóteles. E que é uma antecipação do que Cristo vai fazer, que vai descer não só à terra, mas vai até os infernos, sem se contaminar e sem se afetar pelo mundo ilusório no qual ele vai penetrar. A encarnação é a efetivação concreta disso aqui. É o Deus descendo ao mundo das ilusões, permeando tudo, juntando, recolhendo tudo na cruz, no centro da cruz, que é justamente a união do céu e da terra, e conduzindo tudo maravilhosamente, gloriosamente até o céu. Eu espero que tenha dado para entender, que a conexão não tenha ficado muito ruim. De todo modo, amanhã ou depois a gente já vai postar no YouTube a aula na íntegra, numa qualidade melhor, com áudio um pouco melhor também. E a gente espera que vocês assistam. Quem não assistiu a primeira aula, assista também, porque a gente está fazendo isso com muito cuidado. O tema é complexo, mas é maravilhoso. Então, desfrutem. Bom, um abraço a todos e boa noite. Tchau, tchau.